Sejam bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andreia. Eu sou a professora Andreia e vamos à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é sobre o uso de J ou G. A gente vai explorar um pouquinho a parte de ortografia. Então, tem algumas dicas, algumas regras que a gente precisa lembrar, tá? Ou pelo menos conhecer, para minimizar essas dúvidas. Com G, as palavras de origem grega ou árabe. Então, aí você tem alguns exemplos. Palavras como girafa, álgebra, algema, auge, algibeira, álgebra, né? Álgebra está repetido. Mas, enfim, são palavras de origem árabe. E elas são grafadas, são escritas com G exatamente por conta da sua origem. As de origem grega, como hegemonia, apologia, misógino, apogeu, nostalgia, heterogêneo, letárgico, homogêneo, etimologia, herege, antologia, gênese, tragédia, são tecnologia que a gente usa muito, pedagógico, patológico, analógico, sinergia, genealogia, são misoginia, são palavras de origem grega e, portanto, são escritas com a letra G, são grafadas com a letra G. Escritas com G, estrangeirismos. O que são estrangeirismos? São palavras de origem estrangeira, né, que a gente traz para o uso no nosso cotidiano, né? A gente acaba portuguesando essas palavras e fazendo uso delas no nosso dia a dia. Então, essas palavras de origem estrangeira, cuja letra G faz parte da palavra estrangeira original. Então, sargento, né, gin, são alguns exemplos de palavras que são origem estrangeira e elas continuam sendo grafadas com G porque a palavra estrangeira original já tinha esse G, já continha esse G. Agem, igem, ugem e ege, não? São escritas com G. Né? E aí você tem alguns exemplos: imagem, viagem, vertigem, ferrugem, bege. Agora, nós temos algumas exceções, né? Pagem, lambugem, embora elas tenham essa terminação, né? Agem e ugem, elas vão ser grafadas, escritas com J. E também temos que observar a palavra viagem, porque veja bem, toda vez que a palavra viagem for um substantivo e indicar o ato de viajar, vai ser escrito com G. Então, viagem substantiva é com G. Mas quando viagem for a flexão do verbo viajar, que eles viajem, que na verdade esse viagem, verbo, é quando a gente tem o verbo viajar flexionado na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo. Então, nesse caso, esse viagem, verbo, vai ser grafado, vai ser escrito com a letra J. Então, a gente tem que ficar ligados nessa particularidade. Se a viagem for o substantivo, o nome do ato de viajar, aí vai ser escrito com G. Se você tem viagem, né, eles viajem, uma flexão do verbo viajar, que vai estar na terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo, você vai escrever com J. Aí você tem um exemplo, que eles viajem o mais breve possível, pois o trânsito já está começando a ficar ruim. Esse viagem aí é com J porque não é o substantivo, é a flexão do verbo viajar. Escritas com G as terminações ágil, égil, ígil, ógil e úgil, como sufrágio, sortilégio, litígio, relógio, refúgio e por aí vai. As em ger e gir, como eleger e mugir, também são escritos com a letra G. R, com poucas exceções, a gente também vai usar o G. Então, emergir, veja que antes de a gente escrever o gir, tem um R. Né? Surgir, antes de escrever o gir, tem um R. Então, nós temos aí o emprego da letra G. Esse G vem depois da letra R.
tá? Desde que não tenha J no radical. Por exemplo, ágil, o radical de ágil não tem J. Então, veja que esse G que a gente usa em ágil, ele vem depois da letra A. Então, nós vamos usar o G. A palavra agente, né? Nós também escrevemos com G, porque no radical a gente não tem J. E antes desse gente que a gente vai escrever aí, a gente tem a letra A. Vamos usar o J, então. A conjugação dos verbos terminados em jar, todos eles a gente vai grafar com J. Então, viajar, eles viajam, que eles viajem. Olha a história do viajar, viagem com J novamente, né? Diferente do viagem substantivo, que é com G, a gente tem a flexão do verbo viajar e novamente a gente escreveu aí com J. Enferrujar, enferrujei, né? Então, a conjugação desses verbos terminados em já continuam sendo grafados com J. As palavras derivadas de vocábulos com final já. Exemplo, lojista vem de quê? Vem de loja, então continua com J. Sarjeta. Sarjeta continua com J porque sarjeta vem de sarja. As palavras de origem tupi-guarani, né, como giló, jiboia, giral, genipapo, jerimum. Então, todas elas são grafadas, escritas com letra J, porque elas são de origem tupi-guarani, de origem indígena. As palavras de origem latina, como majestade, hoje, né, são grafadas também com J. Também são escritas com J as palavras terminadas em age. Então, laje, ultraje e assim sucessivamente. E é isso. Essas são as dicas de hoje. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, você vai curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e até o próximo vídeo.